estamos aqui, estou aqui com a Gisele Ribeiro. Primeiro, Gisele, muito obrigado pela gentileza de estar participando dessa conversa, desse projeto. E eu queria te pedir, tu pode te apresentar para a gente, Gisele? Claro, obrigada, Diego, por participar desse projeto. Acho que ele tem um potencial muito grande, acho que pode render umas boas discussões. Vamos ver. Eu sou artista, professora da UFES, eu fiz a Universidade Federal do Espírito Santo, desde 2004, foi quando eu passei no concurso e vim dar aula de multimeios aqui, que é a disciplina que até hoje eu levo na graduação com bastante afinco. E tem uma produção que começou mais ou menos no final dos anos 90, mais ou menos, e junto com essa carreira acadêmica, essa produção, ela é bastante espaçada, né? Eu não sou uma artista de produzir muitos trabalhos, de produzir com muita frequência, mas eu considero cada vez mais que o que eu produzo tenta ser intervenções pontuais em determinadas situações que eu considero necessárias. E, além disso, né, como professora da universidade, eu sou pesquisadora também. Isso é uma atividade da universidade que eu considero muito relevante e, fora da universidade, como artista, também considero bastante relevante. Ou seja, estando ou não na universidade, eu acho que o artista hoje ele não deixa de fazer pesquisa, né? Então, a produção que eu tenho também, eu considero uma produção tanto acadêmica, né, como professora, pesquisadora, quanto artista, eu considero uma produção prático-teórica. E eu tento o tempo inteiro fazer um cruzamento entre essas coisas, né? Entre o que seria prática e teoria. Já fiz trabalhos na minha atuação como professora pesquisadora, por exemplo, incorporando essas situações de comunicação, de seminário como parte da minha prática, e, ao mesmo tempo, também, como artista, em determinadas situações, produzir textos e coisas que são consideradas mais teóricas ou acadêmicas. Eu acho que talvez isso. Eu gostaria de te perguntar, assim, né, vendo essa tua trajetória, essa tua pesquisa, eu queria retomar lá atrás, se por acaso a Gisele, a artista, lembra de algum momento assim, anterior ao início desse processo em que ela tinha medo, ou já teve. A pergunta é, a Gisele já teve medo da arte? Eu acho que assim, essa pergunta acho muito interessante, assim, eu acho muito difícil quem não teve, né? Porque a arte ela vem de um campo institucional bastante, enfim, eu acho que bastante ligado a questões de classe, né? E a hierarquias, várias hierarquias atravessam o campo da arte. Então, é muito fácil você se sentir inadequado nesse campo, né? E eu acho que essa sensação de inadequação, ela gera esse medo e gera uma... Então, sim, eu já tive medo. Talvez numa relação de visitante em relação ao campo da arte de modo geral, eu tive menos medo, porque, enfim, venho de uma família bem dividida de classe, assim, eu tenho família, de um lado, uma família com mais recursos e, de outro, uma família bastante vulnerável, né, financeiramente, economicamente, socialmente, mas esse lado que mais, né, enfim, tem uma desenvoltura maior no campo social e econômico, fez com que eu tivesse contatos com visitas e tal, que desde cedo não me deixavam tão... Assim, eu sei que muita gente nem entra, por exemplo, numa situação de museu e galeria, né? E, de alguma maneira, eu conseguia, pelo menos, passar por esse contato sem tanto temor. Mas, desde sempre, atuar como artista foi algo que gerou bastante medo e bastante distanciamento, né? Além disso, como eu falei, o campo da arte é um campo de muitas hierarquias, diversas hierarquias atravessam esse campo.
E uma delas é essa hierarquia em relação aos talentos e aos dons natos, né? Então, eu nunca fui uma pessoa que desenhasse. A gente sabe que, no senso comum, a arte, né, nas escolas, por exemplo, ela só é proposta como opção para aqueles que desenham bem, e aí é considerado como um dom nato, né? O que eu discordo totalmente, mas enfim. E como eu nunca fui, né, alguém ligada ao desenho, ou à pintura, né, ou tivesse esses dotes manuais muito desenvolvidos, eu nunca me achei apta a ocupar um lugar como produtora, né, no campo da arte, como artista. E aí esse medo era, obviamente, maior, né? Jamais me senti capaz, até um determinado momento na vida, enfim, que as coisas dão voltas. E já aproveitando, né? Porque como a gente tem agora o benefício do presente, sabe que tu é uma artista, então teve esse momento que tu estava começando agora, que as coisas começaram então a dar uma volta, né? Tu falou, achei muito legal dessa questão também da tua família, que de certa forma te propiciava já essas entradas, né? Inicialmente talvez como público nesses meios, mas teve esse momento da volta, né? Dessa reviravolta, assim. E dentro dessa perspectiva, como é que foi daí esse teu processo, assim, essa construção da artista? Uhum. Vamos ver. Bom, sendo de certa maneira, como eu não, assim, não sei muito bem como narrar isso, né? Como eu já tinha comentado com você, essa autonarração, né? Você construiu uma biografia é algo bastante complexo, né? Tem muitas entradas, muitas possibilidades que eu poderia colocar aqui na mesa. Mas eu acabei por interesse com... Por exemplo, eu sempre tive um pensamento espacial muito bom. Embora eu não desenhasse, não tivesse essas habilidades manuais, eu gostava de pensar o espaço. E aí, nisso, eu fui fazer desenho industrial, inicialmente pensando em fazer desenho de produto, inclusive, né? Ligado à indústria, tinha uma coisa de pensar a produção de objetos, eu pensava os objetos como afetos, né? E aí, num curso de desenho industrial, a gente acaba entrando, na minha época, a gente entrava numa formação dupla, tanto de desenho de produto, desenho industrial como produto, ou desenho gráfico, né? Design gráfico. Então, eu comecei a atuar nesses dois campos. Era muito mais difícil entrar na produção de design de produto, né? Porque, enfim, as indústrias escassas no Brasil, uma série de dificuldades, os estágios todos que foram surgindo eram muito mais voltados para o design gráfico. E aí, nisso, eu comecei a atuar como designer gráfica, muito ligada ao campo cultural. Por algumas coincidências da vida, eu fui trabalhar em lugares que faziam trabalhos para artistas, para shows e tal. Então, isso também foi me dando uma proximidade muito grande com o campo da arte, né? De produzir, por exemplo, catálogos e design para exposições de artistas, né, no CCBB e artistas internacionais. Então, isso foi se tornando também algo mais próximo do que talvez se eu tivesse, né, enveredado por essa produção, por esse design de produto e que estivesse vivendo numa fábrica, né? E aí, só que em determinado momento da minha vida, enfim, eu passei por um processo de crise total, e aí larguei tudo, larguei design, não conseguia pegar mais nada, larguei tudo e fui fazer análise. E, inclusive, assim, essa analista é uma grande, assim, nossa, é uma grande responsável, assim, ela não está mais viva, não está mais entre nós, mas é uma pessoa bastante especial. E eu acho que esse processo de análise me levou a repensar essa possibilidade de eu atuar como produtora dentro do campo da arte. Então, no meio desse processo, talvez depois de um ano, eu comecei muito assim, muito despretensiosamente, né? Era quase como um processo mesmo de salvação, de respiro, assim. Comecei a fazer umas oficinas no Parque Lage, que é uma escola de arte bastante conhecida, né, no Rio de Janeiro. É uma referência, assim, né, para vários cursos. E aí comecei a fazer um curso lá, que era um curso, inclusive,
que hoje eu acho interessante, ele era exatamente essa oficina que eu fazia, ficava numa espécie de container dentro da mata. Então, não ficava nem no prédio oficial, era uma coisa que ficava muito no meio da mata. E isso até determinou o tipo de trabalho que eu comecei a fazer na época, né? Que tinha a ver com materiais perecíveis e tal. Então, comecei a fazer, era quase... Eu não gosto de dizer terapia, porque eu acho que é um pouco forte, mas era um processo muito lento, muito despretensioso mesmo, assim, de ir lá experimentar, produzir coisas. E, aos poucos, isso foi se tornando cada vez mais forte, e aí eu fui me interessando por fazer oficinas, né, cursos lá também teóricos, e aí eu acho que foi quando eu comecei a fazer esses cursos teóricos e essa oficina prática que a coisa foi ganhando mais sentido. E aí eu fui me envolvendo mais mesmo, né? Aí a gente conseguiu se juntar ao grupo de artistas, éramos 5 mulheres que trabalhávamos nesse ateliê, depois a gente começou a encarar essa oficina como ateliê, e aí a gente começou a planejar exposições, né? E fazer trabalhos juntas. E aí, enfim, foi sendo possível para mim, abriu essa possibilidade. E é dessa época, eu sei que tu tens o projeto, não sei, né? O projeto Urubu é desse período? Não, o projeto Urubu veio depois. O projeto Urubu veio durante o mestrado. Sim. Isso nesse período, isso aí talvez tenha sido em 96, 97, eu não consigo precisar muito bem, talvez eu tenha começado essas oficinas em 96, eu acho que a primeira exposição que eu fiz foi em 97, mas eu realmente não sei direito. Mas por volta de 95, 96, por aí, foi quando eu comecei a me envolver, e aí frequentar mais essas oficinas no Parque Lage. Mas também muito determinante para eu me envolver realmente, eu acho, mais seriamente com o campo da arte, foi eu ter entrado em contato com um artista que até hoje eu gosto muito e que, enfim, eu discuto textos dele nas disciplinas que eu dou, que é o Ricardo Basbaum. E foi num contato com o trabalho dele, eu lembro até hoje, né? Isso também é interessante a gente recapitular. Eu lembro de uma exposição coletiva, não era uma exposição individual dele, era uma exposição coletiva que eu não lembro o nome, no MAC, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, aquele com a arquitetura do Niemeyer e tal. E aí eu entrei em contato com 2 trabalhos dele que me deixaram bastante perplexa, assim, me tocaram muito, justamente por ele conseguir combinar questões sensoriais, afetivas, com questões teóricas de um modo muito contundente, sabe? E aí foi quando eu achei que era possível, eu acho que em contato com esse trabalho e depois com o pensamento dele, me fez ver que seria possível, da maneira que eu pensava e da maneira como eu começava a pensar a arte, de eu atuar nesse campo. Porque para eu poder me sentir legitimada, talvez, para atuar nesse campo, eu tinha que pensar que campo era esse. Né? Enquanto né, a forma que esse campo se parecia para mim fosse de um jeito, né, tal, eu não poderia entrar ali, não tinha o que eu fazer. Né? Então, eu precisei realmente pensar essas bordas, né? Pensar que campo era esse, afinal de contas, para eu achar que teria alguma coisa para ser feita ali, que valeria a pena atuar, enfim, que teria um espaço. Né? Então, eu considero também esse contato, foi um pouco próximo, né? No final dos anos 90, aí 99, se não me engano, acho que 98, 99. E aí eu conheci o Ricardo Basbaum, a gente começou a fazer um grupo de estudos num espaço que ele estava começando a gerir com outros 2 artistas, Espaço Agora Capacete, lá na Lapa. Aí a gente começou a fazer grupo. Antes de abril, agora, a gente fez alguns encontros do grupo de pesquisa lá no ateliê, que eu tinha nessa época já com essas amigas, colegas do Parque Lage, a gente tinha um ateliê em Santa Teresa. E aí a gente fez alguns encontros de grupos de estudo com ele,
nesse ateliê antes do Agora Capacetes né, ser inaugurado, e a gente começou a fazer essas oficinas lá. Então, teve isso, teve esse contato, primeira atuação a partir das oficinas do Parque Lage, mas eu acho que foi muito forte esse contato também, tanto com o trabalho quanto com o pensamento desse artista, Ricardo Vaz Leão. E tu comentaste daí, né, que tu conseguiu, nesse momento, assim, também juntar esses elementos mais de afeto com esses elementos mais conceituais, né, do trabalho. Exatamente. Daí eu queria aproveitar a pergunta, assim, te pedir, tu poderia falar para a gente um pouquinho sobre o que diabos é a arte conceitual que se fala, ou conceito? O que é isso para aquele cara que tá escutando, assim? Nossa, isso é uma pergunta difícil. Enfim, a gente tem várias possibilidades de descrição, né? Existe uma arte conceitual que é quase considerada uma categoria, um movimento, né? E a gente normalmente até escreve com A maiúsculo e C maiúsculo. E aí, normalmente, isso é centrado numa produção anglo-saxã, né? Mas a gente tem também um alargamento dessa ideia do que seria arte conceitual a partir de uma noção de conceitualismos no plural, né? E aí são uma série de produções que não aconteceram só nesse eixo Europa, Estados Unidos, mas que foram produzidas em várias outras localizações, posições geográficas, na Ásia, e aí no Brasil e na América Latina, a gente teve, mais ou menos por volta da década de 60, uma série de trabalhos que lidavam com essa ideia de conceitualismos, né? Tem umas publicações aí que falam bastante disso. E, de modo geral, a gente poderia colocar esses conceitualismos, esse conjunto de práticas que talvez pudessem ser englobadas nessa ideia de conceitualismos, eu entendo como trabalhos que vão pensar a arte como conceito, vão pensar o sentido, na verdade, da arte, né? Então, os trabalhos carregam essa indagação sobre o sentido da arte. E aí, isso abre um leque de práticas muito diversas, né? Isso não quer dizer que sejam práticas sempre com a mesma característica, completamente diversa do ponto de vista formal, porque a questão formal já não é o eixo, né? Não é um problema. Então, você tem trabalhos que se apresentam em formas pictóricas, visuais, quanto trabalhos que se apresentam como objetos, como palavras, como textos grandes, pequenos, de diversas maneiras, mas que eu entendo que, de certa maneira, estão indagando sobre o sentido da arte. E aí, os próprios trabalhos são perguntas, e perguntas que vão em várias direções, né? Então, existem trabalhos que, inclusive, são mais nessa indagação, conectam a arte com o social e com o político de maneira mais explícita e direta, e outros trabalhos que eu considero tão políticos quanto, mas que indagam a partir de posições mais estruturais, né? Talvez pensando questões que estariam mais numa base estrutural e talvez menos explicitamente sociopolíticas, né? Questões que não são tão explícitas, mas que são sociopolíticas também, justamente por lidar com essas questões estruturais, né? E eu considero um conjunto de práticas fundamental para entender a arte hoje, assim, passar por essa produção. Mesmo quem nega que a arte deva, né, ser esse conjunto de indagações, acaba tendo que se deparar, né, com isso, né, com esse... A gente até pode arriscar pensar que, de certa forma, até se a gente vai voltando também em outros períodos mais históricos, assim, essa presença sempre se fez, né? No próprio fazer do artista, né? Não de forma exatamente igual, né? Claro. Sempre tinha esse questionamento, né? Essa crítica, né? E eu acho que é uma indagação que... Desculpa, tá? Não, só aproveitando também daí, porque eu sei que tu também depois, né, junto, né, eu acho que talvez estivesse sempre junto, tu vai ter também um trabalho mais, uma pesquisa também mais direcionada
que é chamado da crítica institucional, né? Algo que se desenvolve, trabalhos se desenvolvem nesse campo. E sobre isso tu também poderia falar um pouquinho, ou bastante? Posso. Deixa eu só retomar isso que você estava falando sobre, historicamente, a gente ter enfim, esse questionamento sobre a natureza da arte. Essa é uma frase do Kosuth, né, da arte ser um questionamento sobre a natureza da arte. Mas a gente sabe que esse questionamento, enfim, desde o surgimento desse campo institucional, que você tem questionamentos. Mas eu acho que os artistas que inferem mais diretamente sobre isso, eles também estão falando do campo da arte como um campo de embate, né? Por exemplo, a gente tem uma frase célebre do Da Vinci: arte é uma coisa mental. E essa frase é uma frase de luta, porque existiam forças ali que estavam tentando colocar a produção, e aí vem das hierarquias, né? Tem uma série de hierarquias que são impostas dentro desse campo, e nessa briga, né, você entra com questionamentos importantes. Então, concordo com você que é uma questão, é uma perspectiva sobre o campo, na verdade, né, que atravessa um tempo histórico grande, muito antes de ter essa nomeação, arte conceitual, né, como categoria. Você falou da crítica institucional. Sim, assim, o que me interessa mais recentemente é essa pesquisa ligada à crítica institucional, que não deixa de ser um desdobramento desse questionamento que os conceitualismos propõem, né? E aí talvez seja um pouco mais direcionado, né? Que esses questionamentos já pressupõem o campo da arte como instituição, a instituição arte. A partir do momento que os questionamentos, né, produzidos por uma série de práticas conceituais, conceitualistas, né, vão levando a esse entendimento do campo da arte como institucional, começa a surgir, então, a crítica institucional, ou seja, o questionamento sobre a arte como instituição. E aí eu considero uma posição importante hoje ainda para se atuar, desde onde olhar o campo da arte e inferir nele. Inclusive porque isso permite a gente pensar essa relação do campo com o seu exterior, né, com tudo que está fora. Você falou que talvez essa pesquisa se dirija a pessoas que não estão necessariamente dentro do campo, né, atuando já dentro do campo, e essa ideia de que a crítica institucional, eu acredito que seja justamente o que permite a gente atravessar, né, pensar a arte nessa relação com o social de modo mais amplo, né? E, inclusive, pensar a arte como espaço social também, né? Já que se configura como instituição. E aí também, só para pensar um pouco em relação à trajetória que você estava perguntando antes, fazendo uma conexão entre essas perguntas e as anteriores, né, mais do cunho biográfico. Eu acho que a minha entrada para o mestrado, eu tive como orientadora também uma figura que foi bastante importante. Então, assim, porque eu fiquei tentando, né, recapitular, e eu acho que tiveram duas figuras que também artista pesquisadores que foram importantes. Espera só um minutinho, filho, eu estou terminando. Espera aí só um minutinho. Eu vou ter que parar um pouquinho. Tá, vai lá. Para aí. Oi. Agora eu estava falando com a Cris aqui, rapidinho. Peraí. Tudo bem. Muito bom.
Depois é óbvio, né? Não te preocupa que eu vou cortar essa. Tá bom. Mas ia ser legal deixar inteiro também para ver o outro lado da vida do artista, né? Ver como é que você edita isso aí. Não, pode deixar. Não me incomoda de maneira nenhuma Não. expor a minha situação, Sim. né? Não, pode. Isso Pode faz falar. parte, Claro. né, de pensar isso que a gente estava falando, Exatamente. de pensar a relação do campo da arte com o seu exterior, é pensar os produtores desse campo como figuras que têm outras funções, né, e outras identidades, inclusive, né, que atuam socialmente. Essa é uma das isso ideias... não está dissociado da produção. Não, total. Essa é uma das ideias aqui, de mostrar, né, Mas só retomando para a gente não perder o fio, daí tu ia falar, estava no mestrado. Porque eu falei que ia tentar conectar, né, um pouco voltando a essa pergunta sobre a crítica institucional e voltando um pouco à minha trajetória, num determinado momento, esse interesse pelas discussões teóricas me levou a fazer um mestrado. E aí eu fiz um mestrado na UFRJ em linguagens visuais. Mas vamos só tentar começar para depois, na hora que eu cortar, talvez ficar mais fácil, que tu ia falar tipo o nome da tua orientadora. Tu estava falando assim, ó. Teve o Ricardo, que foi muito importante. O Ricardo Basbaum, como figura importante, Ricardo Basbaum, e essa orientadora, porque eu ia voltar e falar antes que eu tinha entrado no mestrado. Tá, então só fala da orientadora. Já estou dirigindo aqui. Fala da orientadora e daí depois mete bala, só para ficar mais fácil. No mestrado. Então, a outra figura importante foi a Glória Ferreira, que era essa orientadora no mestrado em linguagens visuais da UFRJ, que eu fui levada por esse interesse pelas discussões conceituais, teóricas e tal. Então, isso me levou ao mestrado, e aí eu tive a sorte mesmo de ser orientada pela Glória Ferreira, que também, embora pouca gente saiba, porque é também uma artista de produção mais esparçada, mas é também artista, teórica, crítica, e foi uma figura muito importante nessa construção de um pensamento, né, na minha formação, uma construção de um pensamento ligado aos conceitualismos. Na época, ela estava editando um livro que eu considero até hoje muito importante, que é o Escritos de Artistas, e eu ajudei, inclusive, na revisão de alguns textos, então é uma pesquisadora muito interessada em colocar a produção teórica dos artistas no jogo do campo da arte, né? Com coisas que fazem parte também da construção de sentido dos trabalhos de arte, né? Da produção artística de modo geral. Então, ela também foi uma figura importante talvez na trajetória de pensamento e na minha atuação no campo da arte. Como eu entendi o campo da arte a partir desses contatos, né, dessas relações, e comecei a me interessar pela pesquisa tanto dos conceitualismos quanto da crítica institucional. E aí a gente estava falando da crítica, eu só esqueci do que a gente estava falando exatamente da crítica institucional, se você quiser perguntar de mim. Não, que era, na verdade, tu falaste, né, que fazendo essa, digamos assim, essa crítica, que ao voltar para a instituição, ela automaticamente também se conecta com uma crítica externa ao campo, entendeu? Isso. Não precisa, digamos, não precisa usar vamos chamar de artifícios de ilustração, né? Não precisa usar um elemento externo ao campo para fazer uma espécie de ilustração crítica que vai voltar ao campo. E muitos críticos à crítica institucional, né? Muitos teóricos que são resistentes a essa perspectiva, né, de uma prática que investiga o campo da arte como instituição. Então, muitos dos teóricos que resistem a isso vão argumentar que a crítica institucional está preocupada com o campo da arte de um ponto de vista fechado, né? Como se
como se a crítica institucional visse o campo da arte como um globo fechado. E justamente ao contrário. Justamente ao contrário. É atravessando esse campo com questões estruturais, né, pensando ele como instituição e as suas estruturas, é que conecta-se com questões de luta de classe, por exemplo, com perspectivas econômicas, né? E aí a gente tem os desdobramentos que a gente vai ver depois do entendimento dessa instituição como também envolvida nas constituições das identidades. Então, a gente tem crítica institucional, trabalhos que lidam com essa crítica institucional, tentando entender como é que o campo da arte atua na construção das identidades. E isso de um ponto de vista crítico e não só de um ponto de vista com um espaço aberto a isso. Vamos usar o campo da arte para representar todas as identidades, como se ela não tivesse implicada na construção hegemônica já na base das distinções e nas hierarquizações produzidas socialmente, né? Então, eu considero fundamental hoje pensar a arte dessa maneira, o que significa não pensar ela só do ponto de vista das suas positividades, né? Do que ela pode produzir de interessante, mas também questionar, investigar, criticar aquilo que ela negativamente produz na sociedade, né? Assim, do ponto de vista, digamos, de quem quer pensar uma sociedade mais aberta, né? Uma sociedade mais menos opressora. E nesse sentido, a tua pesquisa foi se desenvolvendo, né? E a gente pode pensar que chega num ponto assim de pensar o dissenso como algo positivo, ou a exposição desses dissensos, ou a exposição dos dissensos internos da arte como algo positivo na manifestação dessas fricções e crises que existem. Porque eu acho que isso que eu acabei de falar, de entender o campo da arte também como um campo um campo ligado a uma determinada hegemonia, né? E falando de hegemonia, a gente precisa entender esse campo como um campo de dissenso e não, ao contrário, fechar nele, né? Como se a gente pudesse ter uma totalidade, né? Como se ele tivesse algo fechado, e, ao contrário, pensar ele nas suas produções de dissenso. Então, essa prática que produz questionamento, ela normalmente é uma prática que vai produzir dissenso, né? Vai produzir divergências e vai produzir rupturas, né? E a ideia é que a gente faça esse dissenso aparecer, que a gente faça ele realmente não ser camoteado, né? E que, ao contrário, a gente consiga materializar, de certa maneira. Talvez as práticas tentem materializar essas disputas do campo. E aí podem parecer disputas internas, mas que, na sua estrutura, estão conectadas com disputas externas também, né? Então, para exemplificar... E a própria... Quando eu falei... Não para exemplificar, mas para materializar, eu estava pensando em te perguntar... eu sei que numa exposição coletiva recente, se tu pudesse falar sobre ela, tem um trabalho teu que eu acho que pode ser Fico pensando nessa pessoa que está nos ouvindo agora, né? Que eu acho que tu criou um espaço político que corresponde a tudo isso, poético e político, com um pedaço de papelão. Interessante. Esse trabalho, eu considero ele... Ele é bem interessante porque ele, de certa maneira, ele também materializa vários modos de eu... Falou em materialização, né? Vários modos de eu pensar como pode se atuar no campo da arte, né? Então, uma das questões básicas, quando você falou em materialidade, você falou do pedaço de papelão, é isso, assim, faz parte da estrutura da arte, para mim, inferir na estrutura da arte, usar materiais que realmente sejam os mais banais possíveis, assim, né? Justamente, pode parecer muito simples, mas
é um modo de dizer realmente qualquer um pode fazer, né? Uhum. E isso já é, para mim, deshierarquizar uma das primeiras questões que botam medo no campo da arte, de só quem vai saber fazer, né? Coisas muito elaboradas, né? Com muita destreza, com virtuosismo muito grande, é que vai poder inferir nesse campo. Então, lidar com materiais assim não é porque sejam necessariamente materiais pobres, como a gente tem, né, na discussão toda da arte pobre, não é por isso, mas que materiais que sejam realmente de acesso muito fácil e que não tenham nenhum tipo de glamorização, né, colocado neles. Mas isso é básico, ter inúmeros outros materiais. Mas depois também falar da materialidade que tangencia o corpo com o mundo, né? Então, era uma caixa de papelão colocada no chão, em posição de lugar de abrigo, de descanso dos corpos, e na maioria das vezes, usada por pessoas sem teto, né, em espaços urbanos, e é como se fosse... para mim, é como se fosse a caixa de papelão, o mínimo de acolhimento do corpo que a gente percebe no mundo, assim, né? Como se aquilo fosse uma camada muito estreita, né? Que fizesse a relação do corpo com o mundo, que fizesse uma espécie de acolhimento do corpo com o mundo. E aí queria trazer isso para a reflexão desse espaço da arte. É óbvio que isso toca em todos os pontos de tensão do campo da arte como um campo elitista, né? A gente sabe que os moradores de rua não frequentam, embora o campo da arte tenha um discurso, né, de abertura e de que somos para todos, né? Uma suposta não exclusão, né? Se pressupõe como um campo não excludente, né, do ponto de vista conceitual, teórico, mas oficial, porque, né, o conceitual teórico crítico vai ver que sim, é um campo de exclusões sociais muito grandes, mas a gente sabe que, de um ponto de vista teórico, ele é muito elaborado por uma determinada elite, principalmente idealista, que o coloca como completamente aberto e não excludente. E aí trazer isso significa trazer a exclusão, que a gente sabe que existe, para dentro do espaço. É óbvio que eu não tinha a ilusão de que, com isso, eu estaria trazendo, como se, né, só colocar um trabalho desse já resolvesse o problema da exclusão e eu conseguisse que pessoas sem teto entrassem na galeria. Eu sei que isso não acontece dessa maneira, né? E que mesmo que eu tivesse essa intenção, a gente ia ter uma série de barreiras, tanto sociais, psicológicas, né, quanto físicas, institucionais, né, guardas, que iam impedir que esses corpos que normalmente usam a caixa de papelão na rua usassem essa caixa de papelão lá dentro. Mas eu acho que era um sinalizador disso, né? Eu tentava que esse espaço político, né? E tinha outros pontos, né, que atravessam o trabalho, porque é uma exposição pensada a partir da ideia do sono, né? Então, isso. Também pensar esse descanso e a não produtividade também como parte importante da reflexão dentro do campo da arte, então existe aí também uma tentativa de criar um espaço de pausa, né? Uhum. E é interessante, assim, quando eu falei para você que eu tenho eu me considero uma artista de produção muito espaçada, então é como se eu vivesse muito tempo, né, nesse tempo de assentamento, né? Antes de que um outro trabalho apareça. E até, por sua vez, assim, ter um tempo da produção do trabalho, às vezes, diferente desse tempo que a gente é ensinado a ter que ter da produção das coisas, já é uma forma até de crítica, né? De não ser essa coisa maquinal, né? De produção. Mesmo os trabalhos que são trabalhos mais intervencionistas,
existe uma hiperprodutividade, né? Acontece um evento, já tem, né? Enfim, a gente está nessa situação da pandemia, do Covid. Assim que aconteceu, a gente já vê vários trabalhos comentando essa situação, né? Como se tivesse sempre que, mesmo aqueles trabalhos se pretendem como trabalhos que são respostas a eventos, eles estão sempre prontos, né? Sempre alertas para já produzir alguma coisa. Então, isso eu considero realmente participar de uma maneira muito perversa desse produtivismo capitalista, né? E aí o trabalho, que a princípio se pensaria crítico, ele acaba não sendo por essa voracidade, né? Por entrar nessa voracidade do capital, né? De produção constante. E conseguir, né, segurar e não produzir tão rapidamente parece a grande resistência, né? Bom, eu estou falando também dos meus interesses, né? Não, mas do modo como eu tento pensar isso. E hoje, Gisele, assim, como é que estão como é que estão os teus desdobramentos poéticos agora? Assim? Tem elementos novos para termos? Eu não sei se tem novidade, não, mas, enfim, estava falando agora, né? Essa situação da pandemia, ela trouxe muitas reflexões, né? E algumas questões que eu já vinha pensando em relação a uma prática que pensa a construção das identidades, e aí as identidades de gênero, junto com o debate feminista, que é uma coisa que tem me interessado mais recentemente, junto com a espécie de crise, né, do espaço doméstico que a pandemia produziu, tem sido algo que tem ocupado assim, a minha reflexão. Inclusive, essa situação aqui que a gente está vivendo, né, de como é que o espaço doméstico é, de certa forma, invadido e pensado agora como um local de produção de trabalho, sem se considerar ainda o trabalho realizado desde sempre lá dentro como trabalho, ou seja, o trabalho das mulheres, né? E aí vem toda essa ideia da acumulação primitiva, né? De como é que o trabalho doméstico foi sempre desconsiderado como o trabalho real. A gente sabe que a PEC das domésticas é muito recente, né? Foi do governo Dilma. Então, nem mesmo quem trabalha fora da sua casa, mas na casa de outro, que é o caso das empregadas domésticas, tinha até pouco tempo reconhecido a sua atuação, né, como trabalho, o seu trabalho como trabalho, né, como trabalho legítimo como qualquer outro trabalhador. Sem falar, então, nas várias outras perspectivas de mulheres que trabalham no seu espaço doméstico e não têm essa... Né, e aí o cuidado da criança, o cuidado, né, com outras pessoas da família, né, com idosos, em alguns casos, não ter sido considerado até hoje legitimamente como trabalho. A gente tem um texto que eu considero um livro que eu acho muito importante, o Caliban e as Bruxas, da Silvia Federici. Ela vai falar assim, produzir um sapato é considerado como produção de valor, mas produzir a vida, não. Você criar uma criança não merece remuneração, mas fazer um sapato, sim, né? Então, essas disparidades. E aí, eu acho que... Eu estava falando do que tem me interessado recentemente, é um pouco essa disparidade, né, do espaço doméstico virando... tendo toda a atenção agora como um espaço de produção, de trabalho, como antes se fazia fora de casa, mas esse trabalho doméstico ainda não tem essa condição totalmente legitimada, né, de ser uma produção real, né? Enfim, algumas coisas estão, mas são fios, assim, né? E aí, como é que esse espaço agora é super exposto, né? Então, essa entrevista que a gente está tendo aqui é um pouco exemplo disso, né? Dessa situação da minha vida doméstica aparecer nessa produção, a princípio, de um trabalho não doméstico. Né? Mas aqui eu também estou bem doméstico.
Aí eu tenho pensado isso. Trabalho pronto, se a Sim. pergunta assim, não, são só coisas. Eu tenho um texto sobre isso e não terminei, porque as pressões do trabalho externo, com a pressão do trabalho doméstico, né, fez com que esse texto desse uma parada. Né? E aí ele está na pausa, ele está bem na pausa. Assim. Mas então tá. Gostaria de te agradecer muito pela conversa, pelo papo, pela história, né? E eu espero que... Espero não, essas falas eu tenho certeza que vão reverberar em muitas cabecinhas e cabeças por aí. Então, eu queria te agradecer muito, Gisele, pela participação aqui. Obrigada a você, Diego. Obrigada a você. Vamos lá.